Olá, boa tarde. Hoje é domingo, 18 de julho de 2021, metade da metade de um ano já se foi. E eu dou as boas-vindas a você que está passando por aqui, a você que vai fazer companhia. Seja muito bem-vinda, Clelinha. Super beijo, é um prestígio ter você aqui. E em seu nome eu cumprimento e acolho em meu coração para este encontro que dura apenas 30 minutos, essa pequena pausa neste primeiro dia da semana em que estamos reabastecendo em todos os aspectos, físico, emocional, psíquico, para darmos início a uma nova jornada na semana que inicia amanhã. Então, em seu nome eu quero assim dar um espaço bem acolhedor no meu coração. No dia de hoje nós vamos falar de uma forma bem simples, sem rodeios, indo direto ao ponto sobre o essencial das constelações. Para quem me conhece, eu sou professora, atuei na Universidade do Estado de Mato Grosso por 36 anos na graduação. Atualmente estou só na pós-graduação, oriento mestrado, doutorado, na área de estudos literários. Tenho 6 orientando de doutorado e nós estamos construindo teses e trabalhando com o melhor, com a linguagem. E, paralelamente, eu invisto porque acredito na área dos relacionamentos humanos. Eu acredito que nós podemos encontrar uma forma melhor, levar essa vida de uma forma muito mais leve. E é esta a finalidade da live de hoje. Fazer com que encontrar e observar o que tem disponível que a gente pode se apropriar, aproximar, conhecer e fazer aplicações. Então, boas-vindas a você que está chegando, a você que vai chegar daqui a pouco, sejam muito bem-vindas. Então, o tema de hoje, o essencial da constelação familiar. Nós, num grupo de colegas que recém concluímos a nossa especialização na escola alemã, na Hellinger Schule, fomos convidadas pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública do Estado da Bahia para realizarmos um treinamento básico. Para quem é este treinamento básico? Não é apenas para os alunos daquela faculdade, daquela universidade, não é só para os alunos de medicina, de enfermagem, de psicologia, de serviço social que estão naquela universidade, mas para qualquer pessoa de qualquer parte do mundo ou da América Latina, porque nós teremos tradução em simultâneo em espanhol. Então, vocês serão, é claro, muito bem-vindos, porque é um curso breve, brevíssimo, são apenas 5 módulos e já começa agora no mês de agosto. Então, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, e você já sai com a sua certificação na Universidade da Escola de Medicina e Saúde Pública. Quem faz parte? A nossa professora Cristina Laguno, que é uma argentina, ela é advogada e é uma das pioneiras no direito sistêmico. Ela inclusive estará nesta quinta-feira com uma live espetacular, com um título que eu acho envolvente e provocante. O título da live que ela vai fazer é: você permite que eu te ame a vida inteira? Você não pode perder essa live que será agora, nesta quinta-feira, às 5 horas, horário de Mato Grosso, que é o horário da Argentina, e eu acho que para nós é 4 horas aqui em Mato Grosso, mas em Brasília são 17 horas. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, o que é constelação familiar? Você é daquelas pessoas que, como eu, gostaria de adotar uma postura mais leve diante da vida, diante de todo esse turbilhão que está aí? Existem vários caminhos, com certeza, mas um deles é conhecer os benefícios da constelação sistêmica familiar desenvolvida por Bert Hellinger. Então, nesta
Nesta live, como eu já disse, só reforço de forma bem objetiva, eu vou falar sobre o essencial na constelação familiar. Se você possui abertura para ampliar o seu olhar para a vida e se abrir para um campo de novas possibilidades em sua vida, o seu lugar é aqui, você está no momento certo, na hora certa e você é muito bem-vindo. Então vamos lá. Constelar, o que é constelar? Constelar é unir aquilo que estava separado. É trazer para o consciente aquilo que estava no nível do inconsciente. É trazer à luz o que antes estava na sombra, não era percebido, estava lá no nosso arcabouço. Então, quando nós falamos de trazer à luz a nossa sombra, nós falamos também de vínculos invisíveis. Por um exemplo muito recorrente nas famílias. Uma família de muitos filhos, um filho tem um namoro longo, aquele casamento acaba por não acontecer, muitas noivas ficam por casar porque aquele filho primogênito tem que cuidar da mãe viúva ou da mãe solteira, e se torna aquele filho que não consegue sair de casa, porque ele é o primogênito, ele se torna o arrimo de família e se sente obrigada, entre aspas, inconscientemente a cuidar do pai, a cuidar da mãe, a cuidar dos irmãos. E ele não se realiza afetivamente, ficando assim com o seu destino emaranhado nesse outro destino maior dentro do seu clã, do seu sistema familiar. Então, a constelação traz à tona as dinâmicas ocultas e fazem esse movimento de cura para a vida, né? E faz com que ele pare de repetir ou se responsabilize inconscientemente por destino que não é seu. Essa teoria dos vínculos invisíveis ou das lealdades invisíveis é do Ivan Borzomeni Nagy, que é um psiquiatra búlgaro. O que diz o psiquiatra búlgaro Borzomeni Nagy? Ele diz que na família existe uma espécie, entre aspas, de tribunal imaginário do clã. Algumas regras não estão ditas. Existem também algumas crenças, existem mitos, existem segredos, existem oportunidades que a família ficam armazenados numa espécie de HD desse inconsciente familiar. Fica numa espécie de software do inconsciente familiar. Então, uma espécie daquilo que a gente poderia, apropriando do vocabulário mais usado na linguagem da filosofia hegeliana, uma memória sistêmica. Então, toda criança que nasce naquela família, todo familiar, ele vai ter acesso a esse arquivo, né, que não está escrito com letras, né, formais, e vai ser influenciado por essa memória. E ele vai influenciar os outros através dessa memória, desse registro, desse HD que existe lá no inconsciente da família. Há uma espécie de troca de informações entre os indivíduos, os membros daquela família. Outro aspecto importantíssimo, né, e essencial e basilar nos princípios da constelação familiar é que todo indivíduo que nasce, ele tem direito de pertencer ao sistema familiar. Mas às vezes, por um motivo ou por outro, ele deixa de pertencer e se torna assim excluído daquele sistema. Quem são esses excluídos? Geralmente são os natimortos, os abortos, os homossexuais, os adictos, as prostitutas, os deficientes físicos, os doentes mentais e outros mais. Além dessas pessoas, também tem situações que são excluídas, né? Que são essas, para além dos elementos, outras situações. Os segredos de família, as mentiras, as omissões, os assassinatos entre família, entre familiares, e que o pessoal precisa naquela geração dizer que foi
um acidente e muitas outras situações que vão ficar naquele HD, naquele software, naquela memória sistema como uma espécie, entre aspas, de maldição familiar. A família não olha para aquilo. Aquilo é uma ferida aberta. E por ser uma ferida aberta, aquilo vai sendo carregado como uma espécie, entre aspas, eu inclusive não gosto dessa palavra, uma espécie de maldição familiar, que depois vai se repetir de geração em geração. Gente, isso é muito grave, isso é muito sério. Bom, por exemplo, se um avô se tornou alcoólatra, né, e foi gradativamente sendo excluído, esquecido ali no seu membro, no seu clã, o seu neto, por amor a esse avô, diz inconscientemente: vovô, eu, como você, também sou um alcoólatra, e vai para a bebida. Aqui a pergunta não é dizer assim, por que o neto foi para a bebida? A pergunta é, abre aspas, para que isso acontece? Para que isso acontece numa família, num clã? Para que o avô e o neto sejam, enfim, aceitos por aquele clã. Então, o neto vai fazer a inclusão do avô, repetindo o vício daquele avô. E tudo que a família menos queria era rechaçar as adicções da família. Era deixar de lado todos os vícios e todo tipo de dependência. Mas tudo aquilo que se quer excluir, já de Bert Hellinger, né? Aquilo se apodera de nós. Tudo que você não deseja que aconteça, aquilo sim fica, de certa forma, irremediavelmente impregnado no imaginário, nas próximas gerações. Então, o movimento a se fazer numa constelação familiar, o movimento essencial é olhar para aquilo e dar um lugar no coração para aquilo. Por que isso porque é fundamental a realização da inclusão de ambos no seu sistema familiar. Aceitar, atenção, não quer dizer que a gente está concordando. Eu concordo que isso aconteça. Não. Aceitar significa não fazer julgamentos. Significa integrar. Significa compreender. Significa o que houve foi o que foi possível e eu dou um lugar a isso que foi. Ao avô alcoólatra, ao avô assassino, ao avô adicto, à tia prostituta. Dá um lugar a isso, no coração, no espaço da família. Então, Bert desenvolve e sistematiza isso. Na verdade, ele quando passa lá 18 anos como missionário na África do Sul, ele aprende muito daquela relação com aquela comunidade. E depois ele une a sua formação como pedagogo, como diretor de escola, como missionário, que estudou teologia, filosofia, mas ele vai se aprofundar a partir de um curso de dinâmicas de grupo que ele faz com os padres anglicanos. E ele deixa o sacerdócio, né? Deixa de ser missionário e vai se tornar como civil um estudioso na Áustria, né? Em Viena. Em Viena ele estuda psicanálise, depois ele estuda análise transacional, ele estuda as dinâmicas de grupo a fundo, ele estuda a hipnose eroxiniana, ele estuda a teoria primal, ele estuda a teoria da comunicação, a programação neurolinguística. Então Hellinger, assim como Isaac Newton, que na relação com as leis, ele percebe leis importantíssimas como lei de ação e reação no âmbito dos relacionamentos da nossa família, com o nosso clã, com o nosso núcleo. Aquilo, ele vai chamar isso de leis do amor. A primeira lei é a lei do pertencimento. Eu já tive a oportunidade de falar no tópico anterior. Todos têm o direito de pertencer.
os abortos, os natimortos, as pessoas consideradas maus, né? Todos e ninguém devem ficar de fora. Todos fazem parte. A lei da hierarquia. Todos têm que ficar no seu lugar. Ou seja, um filho não pode ficar no lugar do avô, nem no lugar do seu pai. Um avô não pode ficar no lugar do neto. Tampouco impor a vontade do neto ao avô. É impossível e isso traz danos futuros. O equilíbrio entre o dar e o tomar, ou seja, todas as relações têm que estar em equilíbrio, tem que fechar a contabilidade entre aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo, aquilo que eu ofereço e aquilo que eu tomo efetivamente. Então, a relação entre patrão e empregado, a relação entre amigos, a relação entre os irmãos, a única relação que vai ser sempre devedora é a nossa com os nossos pais. Os nossos pais que são os portais para a vida. Através desse homem e dessa mulher tão comuns como nós, né, cheio também de falhas e limitações, foi possível estar aqui, através do sim desse casal. Então, a eles nunca ficaremos quitados, estaremos sempre em débito. Mas cada um vai passando para frente a bola da vida. Os filhos, os pais dão, os filhos recebem a vida e não tem como retribuir a vida que lhe foi dada. Brigitte Charpentier é uma alemã que atualmente vive na Espanha, discípula de Bert Hellinger, estudou com ele, formou-se com ele. Ela, ao abordar sobre as novas constelações familiares, sim, porque como todo conhecimento, ele começa lá embrionário, vão se colocando e experimentando, vão tendo percepções mais claras e aprofundadas e o conhecimento vai se tornando mais profundo. À medida em que eu aprofundo este conhecimento, ele vai ganhando novas nomenclaturas, novas formas de olhar, novas formas de perceber. E um desses estágios são as novas constelações familiares. Quais são os postulados dessa nova lei, nessa novas constelações familiares, né? A lei, a Judite vai, para além das 3 leis que nós falamos anteriormente, acrescentar uma lei, que é a lei do assentimento. Aceitar tudo como foi. E a gente sabe, aceitar não é dizer que você concorda, mas que você não julga e que está tudo certo da forma que foi. E que a gente deve concordar. E as demais, a Judite concorda que a lei do pertencimento, a lei da ordem, a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar, com as do Bert Hellinger. Então, as novas constelações familiares, quem fazem parte? O constelador, o constelando, que é o representante do sistema daquela família em questão, aquele que vai buscar respostas para os seus emaranhamentos, respostas para as suas dificuldades, respostas para compreender que dinâmicas ocultas estão ali impedindo que aquela pessoa, enfim, vá para a sua própria vida e siga o seu próprio destino, deixando no passado aquilo que pertence ao seu próprio clã. Então, são 4 componentes, né? O constelador, o constelando, os representantes e a plateia. Isso numa constelação em grupo. Aliás, nós, quando efetivamente essa situação já for mais estável, né, e nós estivermos dentro do normal, nós vamos recuperar aqueles nossos grupos e realizar nossas constelações presenciais em grupo, no qual os representantes atuam e o constelador pode, junto com o constelando, realizar a constelação. Então nós temos assim, em cena, né, dentro das novas constelações familiares, 4 elementos.
Nessa nova constelação familiar não funciona a parte dramática, aquelas emoções fortes, aquelas catarse de muito choro, muito grito, muita emoção que vem à tona. Agora essas emoções são sutis, são expressas de forma suaves pelos representantes. Por quê? Porque não se trata meramente mais de um psicodrama e nem de um teatro. Um psicodrama e um teatro, existe um roteiro que as personagens seguem. Na constelação é diferente. Então, a constelação é uma abordagem fenomenológica e ela é sentida no corpo. Todas as emoções vêm à tona e o representante deve colocar-se no campo inteiramente receptivo, expectante, sem medo, sem intenção e sem lástima com aquilo que ele vai trabalhar. O constelador observa juntamente com o constelando. Uma abordagem que tem muito mais de imaginação ativa, onde a emoção são percebidas através do corpo. Por exemplo, uma raiva pode ser expressa com um punho fechado de um dos representantes, ou seja, é o corpo que capta do campo aquilo que se passa e aquilo que precisa ser olhado, que tem relação direta com aquilo que vai ser visto, com aquilo que o constelando deseja perceber dentro do seu campo. As dinâmicas que então estão ali por trás das suas dificuldades na sua vida. Então, o papel do constelador é de responsabilidade com a constelação. Ele precisa estar bem centrado, muito conectado com algo maior e também com o seu interior. Por isso é importante que todo constelador tenha uma disciplina de meditação, uma disciplina de autopercepção, uma disciplina de estudo constante, atualização permanente, de forma que ele esteja cada vez mais centrado, aprofundado, seguro daquilo que ele precisa. Porque uma constelação, já disse Sophie Hellinger, é como se fosse um bisturi cósmico. E a intervenção deve ser precisa. Então há uma responsabilidade grande, profunda na realização de uma constelação. Por isso a escolha do constelador é fundamental para você realizar a sua constelação. Utiliza-se pouca intervenção nesse novo módulo de constelação, nesse novo jeito. Então, ele deixa isso para o campo manifestar através dos representantes. Tudo bem? Oi, Ju! Que bom que você tá aí. Oi, Lívia! A todas vocês, meu super beijo. Bom tê-las aqui. Que bom que vocês se interessam por esse tema tão profundo e tão fascinante e que revoluciona a nossa vida. Então, eu estou falando sobre o essencial da constelação familiar. Estou resumindo de uma forma muito simples, muito prática, muito evidente aquilo que precisa ser visto para você que já constelou, para você que deseja constelar ou para você que tem a oportunidade de se inscrever no treinamento básico que vai ser oferecido pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, onde vão ser emitidos certificados através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, treinamento básico em constelação familiar. São apenas 5 módulos, um certificado de 60 horas. Gente, 5 anos atrás, se aparecesse uma oportunidade dessa, eu não perderia, de jeito nenhum. Dando sequência agora, então, os representantes numa constelação em grupo também precisam estar bem centrados, sem intenção, sem emoções, sem pensamento. Atenção, gente, numa constelação o representante não deve ter intenção de ajudar na causa. Ele tem apenas deixar fluir. Ele ajuda muito mais quando ele deixa fluir o que se passa,
ali através, ele representando um pai, uma mãe, ou representando um segredo, ou representando uma crença, representando uma doença. Não ajude, deixe fluir aquilo que vem. Você ajuda muito mais. Essa é a dica se você for convidada a participar como representante. E tudo isso, gente, é muito corporal, é fenomenológico, né? O constelando fica à direita do constelador, ficaria aqui no caso se eu estivesse fazendo a constelação. Ele precisa estar bem centrado para captar o que está acontecendo, para estabelecer algumas relações com coisas que às vezes ele identifica, mas muitas vezes ele pode não identificar. Pode ser uma dinâmica que remonta a 10 gerações para trás, não é? Então, nem sempre é possível entender tudo com letras maiúsculas, eu coloquei no meu roteiro, aquilo que emerge, aquilo que é mostrado na constelação. Mas o constelador pode, aos poucos, ir revelando, né, algumas coisas para o constelando, para a plateia, para os próprios representantes. Então, a plateia fica observando aquilo que está acontecendo. Muitos não são autorizados dessa plateia a entrar. O próprio constelador vai sentir e vai convidar alguns. Muitas vezes, ele convida a pessoa que tem na sua família uma dinâmica muito parecida com aquela que está sendo constelada. E ali também o seu sistema vai ser ajudado, vai ser curado. E aquele movimento vai servir tanto para quem está sendo constelado, como para quem está ali contribuindo como representante. Então, qual que é o papel e a função do constelador? O constelador não deve atuar como pai do cliente. Ele não é mãe do cliente, ele está apenas a serviço do tema daquele cliente. Ele deve respeitar tudo o que acontece ali dentro do campo, né? Respeitar o cliente, respeitar a sua história, respeitar a sua dor, o seu destino, juntamente com aquilo que está sendo mostrado no campo, naquele momento em que está sendo representado. Nas novas constelações familiares, os representantes não falam. Apenas o constelando fala as frases que o constelador pede para ele falar. Fortuitas vezes, o constelador pergunta: o que se passa aqui? O que é que você sente quando entra este elemento? Fica melhor perto ou melhor longe? E depois o constelador revela o que aquele outro elemento representa ali perto daquele elemento, daquele representante do sistema. Portanto, a fala fica através do constelando, através do constelador. Você, neste momento, pode estar se perguntando: o que acontece no corpo dos representantes que estão no campo? Será que baixa o espírito? Será que tem a ver com algo que vai para além de algo suportável? Vou sentir uma dor terrível? Não. O que se passa, segundo Hellinger, o que aflora ali é uma memória ancestral. É uma memória sistêmica. Ele chama nos seus livros de memória coletiva. Para Jung chamaria isso de inconsciente coletivo. Para Rupert Sheldrake, ele chama isso de campos mórficos ou de campos morfogenéticos. Então, o que seria esses campos mórficos ou campos morfogenéticos? O Rupert Sheldrake, que é o biólogo, né, desenvolveu essa tese a partir de algumas hipóteses, e ele tem vários livros publicados acerca da vida, como biólogo. Então ele observa o comportamento das espécies. Então ele, numa experiência com 2 grupos de rato, ele dá a solução para o grupo A e ele cita o centésimo macaco, o despertar
da consciência ecológica. O que é isso aí? É um livro no qual o professor americano Caius Jr. Cam, ele é autor de mais de 15 livros sobre crescimento pessoal e sobre questões de consciência social. O que ele diz? Não é propriamente uma história científica, mas o Sheldrake toma aquele exemplo para colocar como hipótese dos seus campos mórficos, campos morfogenéticos. Por quê? Quando a gente entra numa constelação, a gente entra no campo das memórias daquele sistema familiar. E o Bert não usa a palavra campos morfogenéticos, nem campos mórficos, mas ele usa campo sábio. Ele pega um adjetivo um pouco mais filosófico para, entre aspas, denominar a questão do campo. Então, fazendo assim uma pincelada naquilo que é dito no 100º macaco, Despertar da Consciência Ecológica. Então, era uma vez 2 ilhas tropicais no meio do Pacífico, habitadas pela mesma espécie de macaco. Entretanto, sem qualquer contato. A ilha A não tinha contato com a ilha B, e naquela ilha só habitam macacos. Depois de várias tentativas e erro, um esperto símio, que é um macaco da ilha A, descobre um jeito, uma forma de manejar e quebrar o coco sem desperdiçar a água e a polpa. O outro macaco da ilha A, ao ver aquele manejo, imita, e por imitação vão fazendo isso, e de acordo com a hipótese, do Ken, quando um 100º macaco domina essa estratégia, esse manejo, essa maneira, esse jeito de quebrar esse coco de uma forma que ninguém tinha feito antes, por imitação, esse domínio, esse procedimento rapidamente se difunde entre os seus companheiros, de forma que todo mundo na ilha A domine aquela metodologia. Quando essa técnica é descoberta, sem ter nenhum tipo de comunicação, na ilha B, um macaco espontaneamente começa a quebrar coco da mesma maneira. Ou seja, não houve nenhuma comunicação convencional entre aquelas 2 populações de símios. E o conhecimento simplesmente começa a se incorporar aos hábitos daquela espécie, da espécie dos macacos. É verdade, essa é uma história fictícia, não é um relato verdadeiro. Nem numa versão alternativa, em vez de quebrarem cocos, os macacos lavavam as raízes, as batatas, os tubérculos antes de comer. E sim, fez o primeiro e o segundo, até que o 99º macaco dominava aquela técnica de higienizar aquele tubérculo. De um modo ou de outro, porém, ela ilustra uma das mais ousadas e instigantes ideias científicas da atualidade, que é a ideia do campo, a hipótese de que existe um campo que dá forma, daí a palavra mórfico, Então, isso é uma proposta, essa que é a proposta e a hipótese do Rupert Sheldrake. Então, a teoria do 100º macaco deduz que seria necessário haver um nível de consciência X para que ela se dispare. Então, partindo dessa dica, então quando você for fazer um concurso, comece pela última questão. Se for no 60, 59, 50, porque quando você chegar na metade, todo mundo já quebrou cabeça para resolver as 30 primeiras, então já está naquele campo, de certa forma, uma ressonância da solução e da resposta. Fica aí essa dica para vocês. Então, o Rupert Sheldrake, os campos mórficos, para ele, assim, de uma forma muito simples, são estruturas
que se estendem no espaço e no tempo e moldam a forma e o comportamento de todos os sistemas do mundo imaterial. Ou seja, eu não conheci a minha tataravó, ex-avó, 90ª avó, mas a experiência dela, os traumas que ela vivenciou, os medos, as perdas, os ganhos e a alegria estão numa espécie de ressonância comigo, né? Estão dissonantes, como você pega o diapasão, inconscientemente essa experiência se incorpora ao meu campo. E é isso que o Bert chama de campo sábio e chama de e o Rupert Sheldrake que chama de campo mórfico. Então o que se percebeu? Que existe um campo chamado campo mórfico e campo morfogenético que passam essa informação sem precisar de telepatia. E esse campo é aquele que funciona na constelação. Campo mórfico, para entender um pouco mais, se você gosta, se você se interessou pelo tema, seria legal também ler Daniel Goleman, quando ele no seu livro Inteligência Social, ele vai falar sobre o conceito de cérebro social, que é a capacidade humana e empática de sentir o outro, de interagir com o que o outro sente. Então, todo centramento na constelação é uma conexão com algo muito maior. Acima do meu inconsciente individual existe o inconsciente do meu clã e acima do clã essa inteligência maior, algo maior que supervisiona para que essas leis, a lei do amor, a lei do pertencimento, da ordem e do equilíbrio de dar e perceber sejam observadas à risca. Espero, com essas palavras, ter compartilhado esse conhecimento sobre o essencial da constelação familiar, algo que eu venho estudando desde 2011, portanto tem uma década que eu leio, que eu estudo, participo de seminários, investi profundamente na minha formação na escola alemã, na escola Hellinger, e vamos agora trabalhar no curso, no treinamento a ser oferecido pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E seria para mim uma grata alegria ter você fazendo parte deste treinamento. 60 horas, 5 módulos e até dezembro você tem uma certificação com um grupo de professores de ponta, da qual tenho a honra de fazer parte. Uma das coisas que o Bert diz, e agora para finalizar, é que é possível, sem constelar, fazer as nossas viagens interiores e gradativamente fazendo curas na nossa vida. Então eu convido você agora para que você possa fazer uma meditação comigo. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o som, a fim de que a gente possa fazer essa viagem interior, centrando-se, extraindo a força da nossa fonte de vida. Então você senta de forma alinhada. Como já escureceu, nós estamos no inverno, os dias são mais longos e os dias são mais curtos e as noites mais longas. Quando dá 6 horas, o sol já se pôs, as palmas voltadas para baixo sobre a sua perna, pés plantados no chão, na largura dos ombros. Relaxe, exale o ar sai da parte baixa, a parte média, a parte alta dos pulmões, massageie as cordas vocais e você exale, inale, segure o ar, espere que o oxigênio oxigene seus alvéolos pulmonares, 2, 3, 4, exale, inale, retenha o ar, 2, 3, 4, exale, inale, retenha, exale.
Agora você fecha os olhos, descansa as suas pálpebras e tudo o que faz é prestar atenção no ar que entra e sai pelas suas narinas, acalmando o seu coração, observando seus batimentos cardíacos, observando o seu corpo inteiramente centrado no seu corpo. Permita-se tirar apenas esses poucos minutos para fazer essa viagem interior dentro de você e olhar como você se sente. Inale, exale. Inale, exale. Inale, exale. Silêncio. Entregue-se ao vazio, o nada. Permita-se conectar-se com algo muito maior. Quando você for repetir este procedimento, permita-se ficar num tempo maior. Permita-se acalmar os seus pensamentos, deixar que eles passem. Se algum pensamento, alguma lembrança te ocorrer, deixa que ele passe. Até que você fique consigo mesmo, com o vazio, com o nada. E na sua tela mental, lá do alto, um fio de luz acobreado entra pelo topo da sua cabeça, atravessa toda a sua coluna vertebral e vai ao centro da Terra. Esse metal frio, flexível e tão resistente, ancorando-nos à Mãe Terra, ao planeta Terra que nos acolhe como seres espirituais para viver essa experiência humana. Inale, exale. Inale, exale. Mentalmente, agora, aquele momento em que você, na sua tela mental, traz aqui no seu ombro direito a imagem do seu pai e à direita a imagem da sua mãe. E entrecruze os braços, unindo essas duas forças, esses dois portais da vida. Esse homem e essa mulher tão normais, tão comuns, mas tão excepcionais. A quem devo a minha vida. E por isso aproximo o queixo do peito numa reverência, numa gratidão imensa que eu jamais poderei quitar. Gratidão, vocês são os certos para mim. Se puder, aproxime lá, deixe a sua testa lá no seu joelho. Vocês são os certos para mim. Gradativamente retorne e permita-se estar aqui sentindo-se centrado, fortalecido, inteiro, lúcido, para viver a sua semana e extrair a melhor versão de você e superar
os seus ancestrais com a devida permissão deles e fazer o melhor com a vida que chegou até mim, que chegou até você. Gratidão, namastê. Quinta-feira espero vocês na live. Você permita que eu te ame pela vida inteira? Olha que tema espetacular. Até mais. Se tiver mais alguma dúvida sobre o treinamento que vai iniciar agora em agosto, para realizar a sua inscrição, está em tempo. As vagas são limitadas, são apenas 50 vagas. Muito bom estar com você, muito obrigada pelo interesse. Até próximo domingo.